Salve! Homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem, a saga do mestre. Hoje eu vou falar de um professor, hoje ele é professor, e a história dele é a história de muitos, aliás, de muitos vencedores, tá certo? Que na vida teve problemas, como todos nós temos, mas que em determinado ponto ele escutou, né, a voz da experiência, tá? Mas vamos lá para a história, né? A saga do mestre. Eu já tive muitos alunos, certo? Graças a Deus que a maioria se destacaram dentro do taekwondo e fora do taekwondo também, certo? Nas suas vidas particulares. Só que tem alguns que vale a pena a gente falar, porque são exemplos que devem ser seguidos, tá bom? E o professor José Cláudio é um deles. José Cláudio. O pessoal chamava até alguns amigos dele, chamam ele de Batatinha, né? Porque ele é pequeno. Mas não vou dizer isso para ninguém não, né? Deixa o Batatinha para lá. Então, o professor José Cláudio é um menino que veio treinar taekwondo através da mãe. A mãe estudava nessa escola, na escola Pintor Manuel Bandeira na época, dona Fátima, né? Um abraço, dona Fátima. E que posteriormente trazia o menino para ver a aula, né? E aí ele começou, gostou do que viu, fez uma aula experimental, como a maioria das pessoas fazem, e começou a treinar, certo? Lá na escola Pintor Manuel Bandeira, tá bom? Aproveitando, né, que a mãe dele estava estudando, enquanto isso ele ficava lá treinando. Normalmente, como a maioria dos alunos de taekwondo, dos estudantes de taekwondo, transcorria naturalmente o aprendizado dele, certo? Um menino muito inteligente. Gente, sempre é bom quando a gente é inteligente, tá? Existem inteligências, né? Então, mas quando eu digo que ele é inteligente, é porque ele é inteligente mesmo. Muito sacado, certo? Mas ele tem ainda hoje algo que ajuda muito na percepção, certo, dele. E ele carrega isso até hoje com ele. Mas vocês vão saber. Só que no decorrer do tempo, todos nós sabemos que vem a puberdade, né? Tem gente que passa pela puberdade que nem sabe o que é. Tem os efeitos, né, hormonais são muito fortes. E quando você chega numa determinada idade, principalmente na adolescência, o intuito de transgredir as coisas se torna muito forte. E obviamente, se você tem amigos que de alguma forma possam fazer essa fronteira, né, ajudar você a atravessar essa fronteira, aí, meu amigo, pode ter certeza que você irá se complicar, certo? Por quê? Porque quando nós estamos na adolescência, é importante você ter sempre alguém com mais experiência do que você, ou você ter o seu pai, o seu tio, o seu avô, para poder, como homem, te orientar, certo? Porque a palavra de um homem é uma coisa, certo? Um homem falando para outro homem é uma coisa. Uma mulher falando para outro homem não combina. Mas assim, isso eu não quero dizer que não tenha mulheres que possam chegar próximo, mas não chega. Pô, não chega, é um ou outro. Sempre é bom você ter um homem, principalmente homens com sabedoria, para poder te orientar nessa caminhada, nesse translado, certo? De uma saída da puberdade para o encontro
com a adolescência, pré-adolescência e adolescência, tá certo? Até você chegar na adultez, que é a partir dos 18 anos. Então, o José Cláudio, ele era um menino que treinava muito bem, obedecia, mas, infelizmente, quando chegou na adolescência, começou a querer muita coisa, querer ser o que não é. Todos nós sabemos que os adolescentes, eles se sentem super-heróis. Parece que eles não morrem, não adoecem, e é totalmente contrário. Muitos deles, né, flertam com o perigo através das drogas, através de roubos e etc, certo? O que a gente chama de ilícito, né? Então, pessoal, de certa forma, chegou um momento que o Zé Cláudio, ele começou a brincar demais. Não nessa questão de roubar, não é bem isso. Mas envolvimento com álcool, né? Que o álcool também é uma droga, só que é uma droga lícita, certo? Óbvio, eu não posso afirmar aqui que ele estava com drogas ilícitas, né? Um baseado, um beck, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei, porque eu nunca vi. Então não vou falar de algo que eu nunca vi e nem tampouco vieram falar para mim, certo? Mas esse momento, né, esse momento crucial, que é justamente o momento, né, na juventude, na adolescência, onde você procura se determinar, você está conhecendo novos amigos, você está em desenvolvimento corporal, certo? Você está num turbilhão de emoções, certo? Então acontecem muitas coisas e pode ser que nesse limiar o nosso Zé Cláudio, ele pendeu, né? Foi para um lado que não estava indo bem, certo? Aí eu vou deixar por conta de vocês, tá certo? Eu não vou também, não quero que o vídeo fique muito longo não. Eu quero ser o mais objetivo possível. Só que, quando a gente tem família, quando a gente tem mãe, certo? Principalmente mãe e pai, né? E ele tem ainda, né, mãe, e o pai dele, que era um pai de criação, que faleceu, infelizmente. Mas ele, assim, tem um momento que precisava, não só ele, muitos de vocês, adolescentes que estão me vendo aí, vocês precisam de uma chamada. Essa história de que deixar adolescente à vontade, isso é falácia, é uma mentira. O adolescente tem que ter regras, certo? Tem que ter regras, porque senão não vai prestar. E a gente percebe muito que hoje em dia eles estão sem muita regra, mas é culpa de quem? É culpa da família? Não. A família pode até ter um percentual de culpa, mas se a gente for nas leis, você vai verificar onde a coisa começa a acontecer. Você dá liberdade para pessoas que não podem ter a liberdade. A liberdade é dada, mas é uma coisa conquistada através da disciplina, através do aconselhamento, certo? Através da pessoa mostrar que ele pode ter a liberdade, certo? Ele conquista a liberdade, não deixar solto, fazer o que o menino quiser fazer. Tá aí o Estatuto da Criança e Adolescente, que só fez estragar, só fez mesmo estragar a nossa juventude. Tudo isso por quê? Porque tem que ter algo político para poder, de alguma forma, ideologicamente, acabar com as regras e acabar justamente com a mão, o comando que os pais terão que ter para com esse adolescente. Mas, quando a gente, né, voltando, quando a gente tem mãe, Dona Fátima veio falar comigo. Mestre, na época eu não era mestre ainda, professor, está acontecendo isso, isso, isso. Me colocou a par de muita coisa. Eu digo, ótimo. Ela disse assim, ele escuta o senhor. Após eu disse, minha carta, chame seu Cláudio aqui, diga que eu quero falar com ele, com urgência.
E era um menino que já estava fazendo monitoramento de aula, viu? Já estava dando aula, já estava ganhando um dinhezinho a ele, mas se afastou para curtir. Não sei o que, eu posso, aconteço, com moto. O cara tava. Vem pra cá, vamos conversar. Eu não lembro muito bem como é que foi essa conversa, né? Porque eu deixei que ele viesse a mim. Mas ele veio. Essa é uma particularidade dele. Ele é um menino, hoje um homem, obediente. Sabe quem quer o bem para ele. Sabe quem irá orientá-lo para ele chegar aonde ele quer chegar. Ele veio. Chegando lá, dei-lhe aquela pressão. Na época eu não era psicólogo ainda, mas dei-lhe aquela pressão, né? Chamei, aquela no peito assim, sabe como é? Vem cá, rapaz, você tá fazendo isso, aquilo outro. E fui muito assertivo para com ele. Eu disse assim: olhe, você tá fazendo isso por aí. Você acha que as pessoas não observam você, não? Você aqui é uma liderança no nosso taekwondo. Você é uma liderança para esse micro aqui, certo? Para essa turma. E você começa a fazer um monte de coisas erradas aí, certo? Se vindo de péssimo exemplo, você está levando o nome da nossa equipe. Pessoas estão levando a culpa pelos seus atos errados, seu José Cláudio. E você tem por obrigação de respeitar, mesmo que não esteja aqui na equipe, você tem por obrigação e respeito, respeitar tudo aquilo que você aprendeu dentro daqui da nossa equipe. E por que você está fazendo esse tipo de coisa errada? Isso aí vai levar você para onde? Porque você quase ia para o cemitério. E aí? Que vantagem você está levando? Hein, seu José Cláudio? Tá. Eu sou meio carinhoso. Então ele se espertou. A partir daquele dia, seu José Cláudio voltou a treinar, começou a trabalhar, certo? Se formou faixa preta, foi para São Paulo, até não lembro bem da Copa, se foi o Intercontinental, se foi a Copa América. Eu sei que foi no mês de, se eu não me engano, de junho. Copa América, uma Copa assim. E ele fez um intercâmbio muito grande com a Argentina, Paraguai, Uruguai, país da América Latina, lelele, viva Chile. E ele foi muita onda isso. Quer dizer, ele estava caminhando para o abismo, mas foi salvo no tocar do gongo, certo? Ele voltou para o seu objetivo, para a sua meta, que era treinar taekwondo sempre. Treinar taekwondo sempre. Taekwondo é para a vida toda, independentemente se você está treinando ou não. E ele voltou a treinar taekwondo, firmou seus objetivos, se tornou faixa preta, competiu, como até hoje ele está competindo, hoje menos, né? E depois de um certo tempo, ele pegou, hoje ele está no terceiro dan, e aí nessa desenvoltura, ele vai casar. Conhece a esposa dele atualmente, uma pessoa muito bonita, tem filho. E aí o que é que acontece? Ele, mestre, vou casar. Só é meu convidado. Lá vai eu comprar lá as coisas, né? Dei um presente para ele lá. No dia do casamento dele, um casamento top de linha, porque ali, ó, foi muito dinheiro.
festa, tudo que tem direito. Festas, convidados. Quando eu chego lá, eu e minha esposa, eu e Tarciana, quando eu chego, que eu vejo assim, né, casa de festas, aí a mãe dele me apresenta, veja, viu? A mãe dele me apresenta como o pai dele. Isso aqui, ó. E estava lá o pai dele, né? O pai dele de criação estava lá. Isso aqui, olha, isso aqui é o segundo pai do meu filho. Tenho o maior respeito por esse meu. Chega, eu fiquei encabulado. Não. Aí eu disse assim, olha, dona Fátima, ela me apresentou a família, né? Aí eu disse assim, eu vou me sentar ali na minha mesa. Ele disse, não, sua mesa não é aqui, sua mesa é aqui, ó. A sua mesa é junto com nós, com a família, porque o senhor é a família do José Cláudio. Imagina como eu fiquei, né? Muito honrado, certo, de ter uma família dessa, uma segunda família, tá certo? De me ter, eles me adotaram como membro dessa família, tá certo? Como até hoje, tá bom? Então, hoje, o professor José Cláudio, certo? É um dos meus discípulos, ele com o professor Luiz Paulo, muito amigo. Assim, sempre que eu posso contar com ele, né? Sempre que eu posso contar, eu vou contar outra história com ele aqui. Ele nunca disse que não, mestre, sempre ele dá um jeito de me ajudar, até mesmo financeiramente. Até mesmo financeiramente. Certo? Na época da pandemia, estava muita dificuldade, porque esses homens fazem essas leis mentirosas, eles criam, né? Essas leis e eles estão lá comendo, mas e a gente? Como é que vai ficar? Né? Então, quer dizer, mesmo na dificuldade, chamei por ele e ele disse, não, mestre, tome aqui. Se você está precisando, tome. Hoje, resumindo a história, o professor José Cláudio é um empresário, certo? No ramo de construção, agora está em ramo de confecção, tá certo? Está diversificando seus negócios, tá bom? É uma pessoa que eu posso contar a qualquer momento. Se eu ligar agora para ele, agora ele vem aqui na minha casa, certo? E sempre agradecido pelos aconselhamentos que o mestre dele repassa, tá certo? Então, pessoal, fica aqui a saga do mestre em homenagem ao professor José Cláudio. Tem muita coisa, depois eu vou contar algumas outras particularidades, outras que ele de alguma forma, né, contribuiu, tá certo? E assim, pessoal, sempre vendo a vitória do seu mestre, e o seu mestre sempre vendo a vitória do seu discípulo, tá certo? Eu sempre digo que se o cara quer ser um bom mestre, ele tem que ser primeiro um bom discípulo, tá bom? E o professor José Cláudio, esse aí não tem nem o que falar dele, tá bom? Professor José Cláudio, muito obrigado, tá bom? Vamos vencer, já sabe, né? Aqui vai estar sempre um amigo, nem mais menos, você nem mais grão mestre dele. Um amigo, um mestre, eu sou tudo de um pouco. Massa? A saga do mestre, dá um like, compartilha e comenta. Canal Movimento Seja Homem.